Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Hoje Tem Conversa, o podcast do seu Marília Hoje Notícia. É sempre muito bom poder estar aqui com você, compartilhando a boa informação. O nosso Hoje Tem Conversa tem um oferecimento dos Planos Prever, planos pensados em você. Também está conosco Esmeralda Shopping, Colégio Água Viva. Também está conosco a Ventilador e Casa, a Casa Viva Melhor e a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. O nosso Hoje Tem Conversa tem a honra de receber hoje aqui Jean Garcia, ou o Garcia da Radassa, o nosso entrevistado de hoje no nosso Hoje Tem Conversa. Garcia, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje para esse bate-papo. Eu que agradeço, muito feliz de participar desse podcast, que é maravilhoso. Eu, particularmente, já assisti várias edições e muito feliz de estar aí junto com a sua audiência. Legal. Garcia, bom, primeiro eu quero iniciar assim, né? Garcia da Radassa. Cara, você, de repente, seu nome ficou aí, cresceu na opinião popular e você está nas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco, se apresentasse até para, de repente, quem não te conhece ainda. Você é marilhense, não é marilhense? Eu não sou natural de Marília, não nasci em Marília, mas me orgulho porque recebi o título de cidadão marilhense e já estou aqui perto de 10 anos, para completar 10 anos, e uma alegria muito grande de fazer parte dessa cidade maravilhosa onde eu construí aqui toda a minha história, né? Construí uma história de sucesso, de empreendedorismo. Marília é uma cidade, sim, muito boa para empreender. A prova é que eu trouxe os meus negócios para cá. Eu trouxe negócios que eu tinha em outros lugares do Brasil para Marília, e hoje a sede do Grupo Radassa, que tem franquias no Brasil todo, ela está aqui na cidade de Marília, e isso me orgulha muito, porque eu resolvi investir nessa cidade, e essa cidade é a cidade que eu escolhi para criar os meus filhos, meus netos, a minha família, a minha história, o meu futuro. A Radassa, é o Grupo Radassa, mas a gente ouve muito a Radassa Viagens. É o carro-chefe das suas empresas? Como é uma das empresas fortes do grupo, né? São várias empresas que vai desde tecnologia, marketing, importação, exportação, enfim, são várias empresas, vários negócios, mas o Grupo Radassa, ele é uma holding de empresa onde a Radassa Viagens é, sim, uma das principais empresas do grupo, especializada principalmente em turismo religioso. Nós levamos cerca de 10 mil pessoas por ano para Israel. É uma empresa hoje conceituada no Brasil todo. Nós temos franquias espalhadas em todos os estados da federação. É uma gigante do turismo e eu fico muito feliz de fazer parte dessa história. Mas quando falam Garcia, muita gente me chama de Radassa, né? Eu já vi várias pessoas, o Radassa ali, ó. É o Radassa, mas Radassa é o nome da marca, né? E eu fico feliz, que se me chamam de Radassa é Radassa porque... é sua filha? Não. Não, Radassa é um nome judaico. Eu tenho muitas relações com o povo israelense e Radassa tem um significado muito bacana, aquele que vence todas as coisas, né? E tem uma história que passa pela história bíblica da Rainha Esther. Então é uma história muito bonita, o nome, o significado muito bonito, e mediante aos desafios que eu tenho na minha vida, eu sempre acreditei que Radassa realmente vence todas as coisas, todos os obstáculos, todas as barreiras e todos os desafios. Você falou dessa questão de Israel, eu queria entender isso um pouco. A sua relação com o povo de Israel ali me parece ser bastante sólida. Como é que é isso? Como é que isso começou? Hoje eu tenho um forte canal, né, com Israel, um canal até bem amplo, né? Nós temos contatos dentro do governo israelense, nós temos contatos também com empresários, investidores israelenses. Poucas pessoas sabem disso, mas eu presto consultoria para empresários que querem trazer os seus negócios para o Brasil. Eles me mandam para localidades para fazer estudo de mercado, mapa de mercado, enfim, eu tenho a confiança. Eu gosto hoje de uma confiança muito importante da comunidade judaica em geral. E não só judeus que moram no Brasil, mas judeus que moram em Israel, judeus que moram nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, onde a colônia judaica, a comunidade judaica é muito forte. Isso nasceu do turismo. Eu, a priori, comecei
ao turismo religioso, a levar as pessoas para Israel, e eu fui ganhando campo, ganhando terreno através do turismo de negócios, eu fui ganhando confiança, entrando nesse ramo de atuação de campo, de mercado, de análise de campo, enfim, e eu fui ganhando a confiança e fui fazendo relações profundas, tanto na área empresarial como na área política também. Recentemente estive em Israel e pude me encontrar com o presidente do Congresso americano. Veja bem, nós estamos falando de um país que está em guerra. Né? Imagine que não é uma visita fácil. As autoridades daquele país, num país em guerra, receber um estrangeiro, mas receberam para falar de Marília. O presidente do Congresso israelense, né, o Amir Ohana, tive também com o ministro de Energia e Água de Israel, Eli Cohen, tive também com o ministro Iraviv Levin, ministro da Justiça e vice-primeiro-ministro, né, vice do Netanyahu. Já tive algumas vezes também com o premier Benjamin Netanyahu. Enfim, tem uma relação muito profunda. Visitamos empresas, Centro de Formações de Startup, que é um projeto que eu quero trazer para a cidade de Marília. Nós visitamos também o Centro de Cibersegurança, nós visitamos escolas israelenses, visitamos áreas de saúde israelenses, como o Hospital Hadassah, por incrível que pareça, o nome também é Hadassah, e foi assim um aprendizado muito grande. Extraímos bons conteúdos, bons ensinamentos que não são só investimentos financeiros. A inteligência israelense, né, o manuseio israelense com a coisa pública nos ensina muito, e dá para adaptar sim à realidade brasileira, porque existem muitas coisas que não têm custos, mas é expertise. Ô Garcia, e aí você, com as suas empresas, instalado em Marília já há 10 anos, conforme você mencionou, como é que surgiu esse desejo pela política? Você já tinha isso? Já tentou alguma outra oportunidade em outro local? Isso você está começando aqui na cidade? Como é que surgiu esse seu interesse? Eu vou ser muito sincero. Na pandemia, eu me coloquei no lugar dos empresários, dos empreendedores, com toda aquela situação que estava acontecendo. Eu cheguei na época pro proprietário do Canal 4, falei, olha, eu quero montar um programa para defender esse povo. Eu me lembro. E comecei com o Garcia do Povo, e eu fiz aquilo ali para defender. Era uma maneira. Meu advogado chegou para mim, o Dr. Ted, que é meu advogado há muitos anos, amigo meu pessoal, falou para mim, olha, é melhor você ser jornalista, pelo menos você vai ter alguma imunidade, né, para falar. Então eu falei, não, então eu vou ser o Garcia do Povo. E criei o programa em defesa do povo, lutei e tal. Passado a pandemia, eu realmente tinha um desejo de fazer alguma coisa. Na última eleição recebi vários convites, declinei porque eu queria cuidar das minhas empresas, dos meus negócios. E vou ser sincero, eu tenho muita tranquilidade para falar isso. Nessa eleição agora eu não pretendia sair. E vou explicar por quê. Porque eu só saí por conta da falta de nome, a falta de opções, né? E aí eu falei, poxa, a cidade vai ficar mais uma vez nos mesmos nomes, na família A, na família B, nos nomes que sempre estiveram no jogo, no tabuleiro político. Eu falei, é preciso, até isso faz bem para oxigenar a democracia, a alternância de poder, pessoas novas, pessoas com novas ideias, né, com valores, princípios. E eu falei, não, eu vou colocar o meu nome à disposição. E coloquei meu nome à disposição, confesso para você que eu fui muito feliz, a população marilhense me abraçou de uma forma. Eu tenho andado na rua e eu tenho sentido o feedback, não só nas pesquisas internas que a gente faz, mas no feedback, no corpo a corpo, as pessoas acreditando no nosso trabalho, acreditando nas nossas intenções, acreditando nos nossos propósitos, e eu me sinto na obrigação de fazer algo por essa cidade que tanto me abençoou. Eu quero aqui deixar muito claro que os últimos anos a minha empresa cresceu muito.
E se cresceu muito, eu devo isso a Marília. Poxa, mas a Marília só foi uma hospedaria para sua empresa, uma cidade onde ela está localizada. Ela cresceria em qualquer lugar. Mas se foi aqui, eu tenho que, com espírito público, agora ser grato e poder fazer algo pela minha cidade. Eu quero usar a minha influência internacional. Eu tenho uma grande influência com a comunidade judaica. Eu tenho uma grande influência com o mundo árabe. Quando eu falo mundo árabe, os Emirados Árabes, eu tenho hoje acesso até mesmo uma família Maktoum, que é a família do Sheik de Dubai. Eu tenho bons relacionamentos e eu quero sim poder usar isso em favor de Marília. Ô Garcia, e aí hoje você é pré-candidato pelo Partido Novo, né? Quer dizer, você falou de um novo nome, de repente está num partido também que já justifica tudo isso, que é o Partido Novo. E como é que foi essa aceitação do partido com o seu nome? Você sabe que o Partido Novo não, pelo menos como organização municipal, não existia aqui na cidade, né? E o que aconteceu é um fato interessante. Eu recebi um convite por intermédio de uma pessoa aqui da cidade para conhecer o partido. No primeiro momento, eu confesso para você que eu não queria, não me interessava. E aí, quando eu descobri que o presidente do partido estadual, doutor Ricardo Alves, a qual eu tenho um carinho muito grande, ele era judeu. Eu falei, eu vou lá conhecer ele, eu vou lá conversar com ele. Já que eu tenho tanta proximidade com a comunidade judaica, eu não acredito no acaso. Eu acredito que as coisas, elas acontecem dentro de algum propósito, nada é por acaso. E eu fui conversar e o doutor Ricardo me falou, olha, me apresentou o Partido Novo, eu já conhecia muito bem, tem grandes figuras que eu admiro particularmente, como Deltan Dallagnol, o ícone da Lava Jato, Marcel Van Hatten, para mim o melhor deputado do Brasil, né? Aquele alemãozinho do Rio Grande do Sul, porreta, o cara é bom. E eu falei, não, tem tanta gente boa, tanta gente bem intencionada no partido, e eu vou dar esse voto de confiança. E montamos o Novo aqui em Marília. O partido cresceu muito. É importante numa cidade como Marília isso acontecer. Nós filiamos 300 pessoas em tempo recorde. Filiamos 300 pessoas em tempo recorde. Hoje nós temos um problema que muitos partidos queriam ter. Nós temos mais candidatos do que vagas. Nós temos 26 vagas para 18 que nós podemos preencher. Então nós temos candidatos sobrando até, né? Com certeza eles vão compor e ajudar outros nomes. Mas assim, veja como o partido cresceu. O partido ganhou força. Não é algo comum, não. Né? Não é algo comum, geralmente falta. Sim. E algo assim que aconteceu tudo de maneira natural, muito bacana. As pessoas que chegaram para a nossa pré-campanha, que vão chegar agora quando passar a convenção para a nossa campanha, tem muita coisa boa acontecendo, o crescimento é notório. Não há uma pessoa na cidade hoje que não reconheça isso. O crescimento do nome do Garcia da Radassa está na boca do povo. Todo mundo tem visto isso. Você vai na padaria, o meu nome está lá. Você vai no supermercado, o meu nome está lá, você vai nas lanchonetes. Ontem eu fui em 14 lugares. E onde eu fui abraçado. Eu fui, sabe, as pessoas. Ontem vou até citar o nome, eu tive um pesqueiro do Chico ontem, quero mandar um abraço para ele. Foi, assim, algo extraordinário. O povo vindo até a gente falando, olha, a gente acredita em você, acredita na mudança, chega dos mesmos. Então, assim, muita coisa boa está acontecendo. Ô Radassa, e na verdade a gente percebe assim, né, que você está muito atuante nas redes sociais, mas de fato nós sabemos que não se define tudo na rede social porque tem que ter esse corpo a corpo. Você está, conforme você mencionou aí, você está fazendo algumas visitas também, andando bastante. É um avião de duas asas, as pessoas também não podem subestimar as redes sociais. Eu me lembro quando eu comecei a pré-campanha, eu vi alguns atores políticos aqui da cidade falar assim, esse aí não vai passar de 2%, 3%, né, e tá aí. É um avião de duas asas, é 50% rua e 50% rede social. A rede social hoje, ela deu voz, né? A informação chega mais rápido e muitas pessoas não contavam com essa força. É uma área que eu atuo já há muitos anos, eu tenho uma expertise muito grande em rede social, diga-se de passagem, e nós estamos colocando agora todo o nosso conhecimento, toda a nossa expertise nessa área para o crescimento da nossa pré-campanha. Mas são duas coisas bem distintas, rede social e rua. E eu tenho feito muito bem o papel de trabalhar na rua. Saindo dessa entrevista, eu vou para diversos compromissos e muito bem também a rede social. Pelo menos
Todo dia a população está me vendo em cada vídeo. Esses dias um amigo meu falou assim, rapaz, a hora que eu cruzei, passei Paraguaçu, passei Bressane ali, comecei a entrar em Marília, começou a vir vídeo seu para você. É a força das redes sociais. Ele recebeu os meus vídeos, né? E, enfim, é isso. As redes sociais nos permitem hoje fazer isso. Então, vai ser uma campanha muito forte nas redes sociais, não tenha dúvida, e uma campanha muito forte na rua, assim que a Justiça Eleitoral autorizar. A gente acredita também na rede social, por isso que a gente está aqui hoje, firme e forte, com o nosso Marília Hoje Notícias. E eu quero entender um pouco assim o seu ponto de vista como pré-candidato para alguns pontos, primeiro os mais polêmicos que a gente tem envolvendo a cidade hoje. Não dá para não falar dos radares em Marília. Como é que você analisa a questão dos radares como pré-candidato a prefeito? Veja bem, o radar ele seria muito bom se ele fosse colocado em pontos educativos. A gente precisa saber separar a educação da bitributação disfarçada, né? Porque quando fala de bitributação não pode em regras gerais. Então se cria um novo método para ter mais um imposto disfarçado. E eu sou contra isso, por quê? Porque existem vários radares aqui na cidade em lugares que não precisava, em lugares que realmente precisava, não tem. Então, foi feito de maneira assodada, foi feito de maneira errada, sem um debate com a população e sem um estudo técnico sobre isso, né? Se fala muito em salvar vidas. Eu quero questionar isso. Diminuiu o número de acidentes? Não. Diminuiu as ocorrências? Não. O que melhorou na vida dos marilenses os radares? Absolutamente nada. E a exemplo de Avaré, eles tomaram uma medida muito dura. Uma medida de quebrar o contrato com a empresa, né? Claro, com embasamento jurídico. E se Deus me permitir ser eleito, eu farei a mesma coisa. Com embasamento jurídico, debaixo de um embasamento, acabar com isso, porque isso trouxe muita tristeza para a população marilense e eu vou lhe provar. Eu fiz uma pesquisa qualitativa para conhecimento de causa, até para eu ter as necessidades do marilense comigo. E essa pesquisa qualitativa me mostrou que uma das maiores indignações do marilense é o radar. Olha que loucura. A maior. Uma das maiores. Porque a maior são os buracos. Né, os buracos, eles estão assim na ponta da língua da população, né? A infraestrutura da cidade péssima, um asfalto de péssima qualidade. Peraí que nós vamos falar disso aí, volta lá, volta pro... Então, o radar, ao meu ver, ele precisa ser revisto, né? O governo não teve a humildade, enquanto no lançamento a população, porque na época não era época de campanha, né? Ele não teve a humildade quando a rua, né? Porque todo o poder emana do povo. Quando o povo gritou, eu não quero, devia ter sido, o governo devia ter vestido a sandália da humildade e conversado com a população. Olha, nós vamos fazer de outra maneira, ou nós vamos estudar mais. Enfim, não houve isso. Então, eu sou contrário ao radar. Eu já me manifestei publicamente. Eu tenho até um vídeo que viralizou nas redes sociais, mais de 120 mil acessos. Eu estou indignado com os radares na nossa cidade. Você já pagou uma multa para a Endurbe? Dos radares? Olha, você já teve? Você foi contemplado já ou não? Eu não quero aqui ser leviano, porque devido ao Grupo Radassa e aos carros que a gente tem, são muitos carros. Isso acaba não passando por mim, né? Tá. Mas, com certeza, eu acredito eu paguei duas esse mês. Eu acredito que deve ter sim. Eu estava feliz, estava animado. Falei assim, acho que eu estou isento aí disso aí. Mas, rapaz, na hora que veio duas. Não foi uma só, não. Eu não sei, até vou pesquisar. Você me deu uma ideia, mas eu devo ter recebido sim. Ô Garcia, falando agora dessa questão da pavimentação, que você estava mencionando, a questão dos buracos, que também é um outro ponto assim... Eu, já com outros pré-candidatos que aqui passaram também, eu abordei essa questão e eu queria que você falasse um pouco, porque tem algo que me chama muito a atenção, não é só o aspecto do buraco, mas a forma em que se trabalha para tapar esse buraco há anos. Né? Você vê uma equipe lá que joga terra e vai embora. Aí a outra vem depois de alguns dias para
fazer lá o asfalto. Às vezes a chuva no meio desse período já levou a terra, já não dá mais para fazer. Enfim, me parece que uma logística totalmente equivocada. Queria que você falasse um pouco o que você pensa sobre isso, principalmente essa questão do... Porque a gente sabe que para falar, vou recapear tudo, a gente sabe que isso é inviável. Sim. Mas você pode fazer um trabalho de qualidade, né? Como você faz na sua casa, por exemplo, né? Quando você não faz um trabalho de qualidade, você tem que refazê-lo. E é importante a gente... Então, parece que a coisa foi feita para ser refeita mesmo. Para virar também massa de manobra de campanha política. Isso tem que acabar. Eu costumo dizer, falando do asfalto, e a verdade nua e crua, você gosta de pudim? Já comeu pudim? Sim. A casca de pudim é o seguinte, a casca de pudim, ela gruda, mas quando você passa água, ela sai. É isso que tem acontecido. É o asfalto, casca de pudim nessa cidade, né? Eles vão lá, grudam lá, colocam lá, e depois vem as chuvas, enfim, os efeitos da natureza normal, e volta a estaca zero. Quando não pior, né? Quando não pior, para inglês ver. E isso geralmente é feito em época de campanha, está sendo feito, inclusive em curso isso. A gente precisa ser muito honesto, né? Quando chega o ano eleitoral, até esse ano eles demoraram um pouco, né? Foram mais descarados, ao meu ver, mas quando chega o ano eleitoral, ali no início do ano, eles começam a maquiar a cidade, eles começam a arrumar a rua aqui, começam a arrumar a rua ali, vamos asfaltar aqui, asfaltar ali. O povo não é bobo mais. Hoje as pessoas estão observando isso. As pessoas não caem mais nessa conversa. As pessoas entenderam que ano eleitoral não é mais para usá-los de massa de manobra. É que nem os políticos dessa cidade falam tanto das comunidades. E as comunidades estão abandonadas. As vilas estão abandonadas. A Zona Sul, eu quero aqui fazer uma manifestação pública e forte contra o que é feito com a Zona Sul. É massa de manobra de grupos políticos lá. Principalmente o Nova Marília, eu preciso falar isso. E Nova Marília é um dos lugares da cidade onde tem mais problemas. Problemas de infraestrutura, problemas de saúde, problemas de lazer, Parque do Povo abandonado. Poxa, gente, lá, por ser um reduto tão forte de grupos políticos, não era para aquele lugar ter tantas benfeitorias. Por que não fazem? Porque usam o povo do Nova Marília em época de eleição para ganhar a eleição. Sabe que lá a Zona Sul, como também a Zona Norte e outros lugares, são lugares decisivos na eleição. E eles usam isso, vão lá, prometem, falam tantas coisas, mas na prática o povo fica 4 anos abandonado, como ficou agora, e está aí. O resultado, uma tragédia. Eu estive visitando tanto a Zona Sul como a Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Central. Tenho visitado todos os lugares, mas o que está acontecendo naquele Parque do Povo é um outro assunto que eu queria muito debater, que é a falta de lazer nessa cidade. Por isso, eu acredito que tem um pouco a ver, sim, esse aumento do índice de suicídio na cidade. É uma cidade que precisa sair das cinzas. O Parque do Povo está abandonado. Eu fui lá, está jogado as traças. Não adianta arrumar aquilo ali uma semana antes da encenação da Paixão de Cristo, não. E depois abandonar. Precisa ter gestão. Ô Garcia, e você mencionou alguns pontos aí que eu acho interessante a gente frisar. Essa questão do tempo, né? O momento que a gente vive, esse período pré-eleitoral e depois eleitoral, tal, que geralmente a prática é a mesma, né? Principalmente quando envolve essa questão de recap. Aí são ruas, aquela coisa, eu até brinco, digo assim, olha, que bom se os mandatos fossem de 6 meses, né? Sim. Como é que é? Ia ter que ser bom, né? 6 meses. Com certeza. Você sabe que eu tenho um pensamento, né? Eu não estou dizendo que comigo vai ser assim, tá? Mas é um pensamento político meu. É claro que se um prefeito fez um bem para uma cidade, principalmente Marília, que já sofreu tanto, a população vai querer repetir ele, né? É normal isso. Mas eu, particularmente, uma posição pessoal, eu não estou dizendo, eu não estou prometendo isso, mas estou sendo muito sincero nessa entrevista. Eu sou uma pessoa que tem algumas restrições com reeleição, porque a reeleição ela acaba fazendo com que o político ele trabalhe bem, às vezes ali um primeiro mandato,
né, ou uma meia boca o primeiro mandato, e depois ele abandona a cidade, ele conquistou os seus interesses, ele sabe que ele não pode mais se reeleger e não deveria ser assim. Deveria se deixar um legado. Poxa, feliz a pessoa que teve o poder, a felicidade e o poder também de ser prefeito de Marília por 2 mandatos. Ou são 8 anos. Quanta coisa boa você pode fazer pela população em 8 anos, construir um legado, uma história. Você, tá bom, você não pode mais se reeleger, mas você deixou uma história linda, uma história de sucesso. E, infelizmente, assim como milhares de marilhenses, eu estou muito triste, porque eu estou vendo a minha cidade abandonada, a minha cidade jogada às traças e a minha cidade sem perspectiva de futuro. Hoje, eu me reuni com uma pessoa que tem dados econômicos do Brasil, até porque eu estou me preparando muito para a administração dessa cidade, para eu ter todos os dados da cidade, para estar preparado para tudo aquilo que eu vou falar na campanha. Eu vou fazer uma campanha muito forte e vou mostrar números. E eu me deparei com números que eu ainda não posso falar, alarmantes, chocantes, os números de Marília. Marília está perdendo para cidades, por exemplo, na área de investimento. Olha, eu já querendo pegar uns spoilers. Caos. Na área de uma coisa que me chamou muito a atenção, o crescimento da criminalidade em Marília. É alarmante a hora que eu soltar esse dado. Entendeu? O poder de admissão e demissão, vocês vão ficar apavorados. Então, assim, tem muita coisa que hoje eu fiquei assim chocado. E vem muita coisa por aí, né? Eu vou fazer uma campanha onde a população pela primeira vez vai ver dados, onde eu vou mostrar gráficos. Eu vou fazer uma campanha muito inteligente, muito propositiva. Eu vou mostrar para a população o quanto a gente está perdendo de crescer. Você sabe que Marília, a gente ouve falar muito da dívida, que a cidade está quebrada, a cidade está endividada. Eu vou provar para a população. Eu vou provar para a população que a cidade teve um crescimento muito forte financeiro de anos para cá. O problema é que não acompanhou o crescimento financeiro a gestão. Então tem muita coisa que o marilhense precisa saber, tem muita coisa que o marilhense precisa ter conhecimento de causa. E eu tenho falado em todos os lugares que eu tenho ido, sabe, Marcos, para que as pessoas não votem mais por torcida. Elas votem com consciência lá na frente, quando tiver os candidatos. Todo mundo agora é pré-candidato, mas lá na frente, quando tiver os candidatos, analise, veja bem, porque é o seguinte: o amor pela cidade tem que falar mais alto. Eu tenho falado em todos os lugares que eu vou o seguinte: lá em casa eu tenho a Cris, que é corintiana, a Eduardo e a Lorena, que são palmeirenses, e eu que sou São Paulino. Pô, mas não salvou ninguém lá? Não tem um santista na casa do Garcia? Não tem. Você sabe que tem um amigo... Não tem nem um senhorzinho de idade lá morando, então. Tem um amigo meu, que é um amigo... Eu posso zoar o Santos, porque eu sou... José Luiz, que é um amigo da família, que é santista. Mas assim, o que nos une é o amor. É o amor. A gente, cada um torce para time diferente, mas é o amor. Eu acho que está na hora de a população de Marília amar mais a cidade do que as pessoas. Chega desse negócio de torcida. Torcida não fez bem para a cidade. Faz 24 anos. Poxa, 24 anos é uma vida. 24 anos que essa cidade alterna de poder. Sai de um, entra outro. Sai de uma família, vai para outro. Ou se não, para um amigo de uma família e vai para outro. Fica nessa alternância. A democracia precisa de ser oxigenada. Precisa de pessoas novas. Precisa de pessoas com novas ideias. E eu sei que muitas pessoas se decepcionaram com a gestão Daniel Alonso por ele encampar algo novo, que eu particularmente acho que ele não tem nada de novo, mas por ele encampar essa questão de ser novo, tudo. Mas eu posso dizer que eu estou muito bem intencionado, muito bem preparado, estudando dia e noite, trabalhando muito. E hoje eu falei para uma pessoa isso e vou repetir para você. Se lá na frente eu tiver essa chance, Marília vai ter o melhor prefeito
dos últimos 30 anos. E eu só posso garantir. Porque eu tenho visto muitas pessoas falar assim, mas o Garcia da Radassa não tem experiência. Se é para ter a experiência que esses povo tem, eu não quero ter essa experiência. Eu costumo dizer que eu sou um cara formado em economia, administração, processos gerenciais, marketing, uma pessoa que é especialista em mundo digital, tenho tudo que uma cidade precisa para se tornar uma cidade modelo. E todos esses meus conhecimentos eu quero transferir para Marília. Garcia, e de fato, assim, o que você tem pro lazer? Você mencionou a questão do lazer, até fez uma associação à questão do suicídio, que é um outro ponto muito triste na nossa cidade. E aí, você tem algo assim, o que você pensa com relação ao lazer de prático mesmo, que você pensa em implantar caso seja eleito? Primeiramente, existem coisas que já estão prontas. O maior problema de Marília também é a zeladoria. Não se cuida daquilo que tem. O bosque é um exemplo disso. Nós precisamos de um bosque organizado, preparado, para receber até turistas também. Por que não investir nisso? Eu conheço marilhenses que saem daqui para ir no zoológico em Bauru. Tá cheio, né? Cheio. Então por que a gente não pode criar isso? Marília é uma cidade que tem uma região aqui. Por que as pessoas de Garça, por que as pessoas de Oscar Bressani, de Pompeia, de Quintana, enfim, de Ocalçu, de Alvilândia, não podem vir aqui para ter um lazer, trazer turismo, trazer renda para a cidade? Por exemplo, o Bosque, nós temos o Parque do Povo, uma revitalização geral, extraordinária, fazer um lugar extraordinário lá. E eu tenho um projeto que eu vou arranjar uma briga ferrenha, até porque já tem alguns outros projetos que eles querem colocar lá, mas é possível fazer isso. Nós vamos trazer para Marília, com investimento israelense. Eu conheço investidores na área de cotas, da construção civil na área de cotas. E eu vou trazer um Termas para Marília. Esse é um dos compromissos que eu assumi. Eu fui em Israel conversar com o investidor já, e eu vou fazer aqui um grande investimento nessa área. É isso que me move. E eu tenho feito um trabalho... Mas isso seria público ou privado? Uma parceria pública e privada. A prefeitura entrar com a área, com incentivo... Eu digo, porque a dificuldade do acesso ao pobre ao lazer, né? Porque o cara tiver que pagar também o lazer é complicado. Mas me diz uma coisa, eu quero aqui ser bem sincero com você. Se você tem áreas gratuitas na cidade, onde você vai investir, mas você também tem... um parque aquático na cidade de alto nível, onde você vai trazer renda, vai trazer turistas para cá. A população não vai poder usufruir disso? Claro que vai. Eu conheço, por exemplo, pessoas de baixa renda. Eu vou dar um dado aqui para você. Você sabe quantas pessoas de Marília vão por ano para o Termas de Laranjais? Muita gente, né? Mais de 30 mil pessoas. Eu acredito. Mais de 30 mil pessoas. Eu sou do ramo do turista, eu tenho esses dados, do turismo, desculpa. Eu tenho esses dados. São mais de 30 mil pessoas que saem daqui para ir para o Termas dos Laranjais. Olha quanto dinheiro a gente está mandando para a Olímpia. Nada contra. Sim. Eles têm lá, tem que ir. Tem que, ué. Mas a gente pode ter isso aqui. Eu entendo, mas isso aí eu até entendo como uma geração de emprego, indiscutivelmente. É investimento para a cidade, mas eu digo assim, o lazer, como você mencionou antes, o Bosque, o Parque do Povo, sabe essa coisa do lazer gratuito mesmo? Áreas de esporte na cidade que precisam de revitalização, como Pedro Sola. Você quer ver um exemplo? A Represa Cascata. Vamos falar da Represa Cascata, porque para mim aquilo é o grande pecado de Marília, foi aquilo ser loteado. Aquilo tinha que ser um parque maravilhoso, com pista de ciclismo, quiosques, uma série de coisas. Porque você vê que o povo ficava ali com a varinha querendo pescar, lotava aquela avenida ali, a Cascata, não sei como é que está hoje, faz tempo que eu não passo por ali, mas lotava de gente, era até proibido pescar ali, por isso, por aquilo, enfim. Mas falta de lazer puro, falta de opção. A pessoa vai, mesmo sendo proibido. Quer dizer, é para essas pessoas que eu penso, poxa, cadê o lazer dessa gente? Essa gente eles precisam ser contemplados. E é por isso que eu tenho batido nessa tecla. Nós não precisamos criar, até porque a cidade tem muitas dívidas, muitas coisas para serem feitas, mas nós podemos melhorar o que já tem. O Bosque é
o Parque do Povo é outro, e existem coisas que não tem mais como fazer, corrigir. Um exemplo que você citou, eu concordo também, ali era para ser um mega empreendimento de lazer. Só que a gente pode agora fazer diferente e trazer coisas boas para Marília que possa contemplar todos. Eu costumo dizer, eu vou falar aqui do esporte um pouquinho. Você sabia que o lazer da comunidade, e eu ouvi isso da própria comunidade, tá? Não é eu que estou colocando isso na boca deles, mas o lazer da comunidade é a várzea. A várzea. Então, Sim. esse ano, né, eu preciso falar isso. Eu não, mas a empresa, o Grupo Hadas, até porque tem que separar as coisas. O Garcia candidato Garcia. E a empresa, né, o Grupo Hadas. Se nós não tivéssemos abraçado a várzea, infelizmente não aconteceria. Por quê? Por falta de sentimento público. Poxa, eu vou fazer uma pergunta para você. E lota, aqui. né? Lota, é bonito de se ver. Eu já fui em jogos ali que até dá uma emoção. Parece que você está num Morumbi, é sério mesmo, sem demagogia nenhuma, isso é um negócio bacana. E por exemplo... Se for no Mineirão, ainda tem um frango lá, que é sensacional, né? Maravilhoso. E assim, é preciso ser dito isso. O que é 20 mil reais? Eu vou te fazer essa conta aqui rapidinho. O que é 20 mil reais para a Prefeitura Municipal de Marília por mês? Nada. Por que não dá 240 mil reais por ano, 20 mil por mês, para a Várzea fazer 2 campeonatos e eles têm que ficar pagando o juiz de futebol, os times? A reclamação dos times é essa. Aí agora, na época de política, né? Eu sei porque eu tô no Mineirão, não é só em época de política, não. Eu tô há muito tempo lá, tô sempre com a turma lá, eu gosto de futebol. Eu vou lá porque eu gosto de futebol. Agora, eu sou pré-candidato, eu não vou deixar de ir. Se eu sempre fui, por que eu não vou agora? Mas agora aparece um monte de pré-candidato lá, prometendo mundos e fundos, mas depois eles são abandonados. Então eu acho que existem coisas que podem ser investido em esporte, lazer. Nós temos hoje grandes modalidades na cidade de Marília que não tem incentivo. E o complexo olímpico que o prefeito ia fazer. Foi promessa de campanha. Inclusive, se alguém tiver esse vídeo, me manda, por favor. Porque eu lembro desse vídeo. Eu não tenho ele. Mas tem o da privatização do DAI, não tá bom? Eu lembro desse vídeo. Não sei se você lembra também. Nós vamos transformar o Pedro Sola no complexo olímpico. Eu lembro disso. E tá lá o Pedro Sola abandonado. Né? Os jovens aqui, eu sempre tenho citado nomes. A pessoa pode não estar no meu lado político, no meu campo político, mas a gente tem que reconhecer os valores das pessoas. O Lecão, o pessoal lá, eu esqueci o nome do outro lá, me falha a memória agora, mas o Lecão. E tem tanta gente boa, treinadores, que cuidam dessa parte, sabe, do atletismo, que não são valorizados. Enfim, tem vários esportes. Eu acho que Marília hoje, a administração, ela está abandonada em diversos aspectos. As escolas abandonadas, muitos problemas nas escolas. É uma coisa que eu queria tratar, você falou do suicídio, é uma coisa que eu vi lá em Israel e me chamou a atenção. E isso é uma coisa que eu já coloquei no meu coração no plano de governo. Psicólogo nas escolas, Marcos. É uma boa. Por que psicólogo nas escolas? Eu vou te falar, lá em Israel, tá certo que lá é outra realidade, sim, mas a gente pode colocar pelo menos um aqui, em cada escola. Lá, a cada grupo de aluno, um exemplo, eu tô dando um número genérico aqui, a cada 30 alunos tem um psicólogo. Então tem vários numa escola. Eu sei que no Brasil, questão de orçamento, sim, e tal, mas por que a gente não coloca um psicólogo para dar um suporte, não só pro aluno, mas dar um suporte pro professor. O professor também tem problemas psicológicos, sobrecarga. Eu conheço professores e amigos meus. Eu conheço professores que tomam remédios calmantes, né? Remédios fortes, tarja preta, para aguentar a sobrecarga. Então, eu acredito que a gente pode sim diminuir. Lá em Israel eles têm uma coisa muito bacana. Eu perguntei sobre o suicídio lá. Embora lá o índice é muito menor, mas eles me falaram uma coisa interessante. Eles falaram que lá eles já têm um programa onde quando eles detectam isso, eles cuidam da pessoa. Eles tratam a pessoa e levam a pessoa
eles acreditam muito na questão da influência, né? Sim. Eles cuidam da pessoa, até para que a pessoa, quando ela for voltar para aquele convívio, ela possa voltar sem aquelas mazelas. Porque isso hoje virou uma modinha. Vou te dar um exemplo aqui. Existem pessoas que começam a ver, o fulano cortou o pulso, eu também vou cortar o meu pulso também. Nós tivemos aí umas coisas na internet, né, que virou febre. Enfim, e lá eles têm um modelo de repreensão disso, que eu particularmente achei muito interessante. Já leva para o psicólogo responsável, o psicólogo cuida, analisa, eles monitoram aquele aluno. Não no sentido de cercear o aluno, mas cuidar do aluno, sabe? Então tem muitas coisas boas que eu trouxe que não precisa de dinheiro. Uma das coisas que eu quero implantar aqui, falando um pouquinho também de incentivo ao empreendedor. Hoje eu peguei os números das MEIs, 8.500 MEIs inadimplentes em Marília. 8.500? 8.500. Eles precisam de ajuda. Essa categoria. É claro que a gente tem que ser honesto e falar, tem pessoas lá mal intencionadas que não pagam e tal, mas tem pessoas que não têm condição, meu amigo. Entendeu? Tem pessoas que não têm condição e você sabe que se não pagar, a pessoa perde, pode perder. Então o que eles precisam? Eles precisam de um projeto para o microempreendedor, precisam de um projeto para a senhora lá do salão de beleza, para o motorista de aplicativo, precisa de um projeto para aquela pequena lanchonete, para aquele pequeno negócio, precisa ter um projeto. E eu vou criar aqui um mesmo modelo de Rishon LeZion, que é uma cidade de Israel de 200 mil habitantes. Nós vamos criar um centro de startup. Qual que é o custo da prefeitura disso? Eu sempre gosto de mostrar o projeto e mostrar o custo, para a pessoa ver que não é uma coisa mirabolante. Eu sou um cara com muito pé no chão. Os projetos que eu falei até agora, com exceção da Guarda Civil, nenhum precisa de tanto recurso. Nenhum. São mais projetos públicos, privados, parcerias e tal. O que nós vamos fazer? Nós vamos alugar um espaço muito bom, onde possa adequar divisórias e colocar 100 empreendedores, aonde eles vão poder usar aquilo ali durante um ano como primeiro escritório, como primeiro lugar para eles poderem exercer atividade e tal. É uma incubadora. Tipo uma incubadora. Um ano depois, eles saem e dão lugar para novos 100. Um exemplo. Estou usando um número aqui. E eu vou trazer um plano de Israel de investidores, onde existem investidores, dependendo do negócio, da viabilidade do negócio. Eles compram, eles investem e compram 5% do negócio. E eu vou criar um centro de startup. Custo da prefeitura disso? Prédio, manutenção e ali 4 ou 5 servidores para cuidar da estrutura, e ali vai ter diversos negócios fomentando, gerando renda. A pessoa vai ter ciência que um ano ela tem que fazer a raiz crescer, desenvolver, e é justo o primeiro ano de dor do negócio. É justo o primeiro ano, né? E às vezes tem grandes ideias. A maioria morre nesse primeiro ano, né? Isso, então a gente precisa de um monitoramento, porque existem muitas boas ideias que precisam ser aprimoradas. Então nós vamos trabalhar dessa maneira, Marcos. Vamos trabalhar de maneira muito autêntica, verdadeira, buscando soluções que dá para fazer. Eu sou um cara muito pé no chão e eu tenho buscado soluções. Quando às vezes as pessoas falam, o Garcia, ele foi para Israel. Eu sei que não dá para trazer tudo de Israel, mas poxa, se uma nação, se um país está querendo nos ajudar, não estou querendo tirar nada de nós. Eles estão querendo nos ajudar. Feliz é ter um marilhense que tem essas relações comerciais, que tem essas relações e pode trazer alguma coisa de bom. E é isso que eu quero. Eu não tenho outro interesse a não ser ver Marília crescer. Ô Garcia, água, água, fique à vontade, pode tomar água aí. Não dá pra gente, a gente tá caminhando pro fim aqui, mas não dá para deixar de falar sobre DAI, sobre essa concessão, né, que foi realizada pela administração, que, diga-se de passagem, tinha lá o vídeo, não só vídeo, mas o prefeito se comprometeu, cartório, tudo, que não faria realmente essa concessão. O que você pensa, qual que é o seu posicionamento em relação à concessão do DAI e o que você pensa se eleito for? Eu acho que a venda do DAI foi um erro histórico. Eu acredito que juridicamente não se tem mais o que fazer, né? E se tiver, e eu tiver poder para isso, né? Poder que eu digo, juridicamente, eu poder fazer alguma coisa, eu certamente vou abrir uma auditoria se teve algum erro,
fazer o cancelamento dessa compra. Agora a gente precisa ser realista. Tem que ver se isso dá para fazer, né? Porque já foi vendido, né? Agora, que tem que ter uma auditoria nessa venda, tem que ter. Isso eu concordo. Tem que ter uma CPI do DAI. Tem que saber o porquê que foi feito isso. Porque não se engane, viu? Tem gente aí querendo deixar salário de 30 mil reais de deputado, verba de gabinete de 300 mil. Qual que é o interesse? Essa resposta eu quero deixar para a população. Qual que é o interesse? Qual que é o interesse de assumir um orçamento, uma cidade que os números mostram que está praticamente quebrada? Qual que é o interesse de sair de um mandato de deputado onde a cidade perde muito? E é isso que eu quero alertar a cidade. Eu aqui não discuto pessoas, eu discuto ideia. A gente não precisa, para fazer um prefeito, perder um deputado. Com todo o respeito que eu tenho ao meu adversário, que é deputado, ele está fazendo um trabalho bacana na Assembleia Legislativa, trazendo recursos para a cidade, trazendo emendas para a cidade, cuidando de problemas da cidade lá. Se a gente perder ele lá, a gente perde uma cadeira. A gente perde representatividade. Então, para fazer um deputado, para fazer um prefeito, desculpa, a gente não precisa perder um deputado. Então, eu acho que o deputado tem que ficar lá, continuando fazendo o trabalho dele, e tem que ter uma nova gestão, um novo modelo de gestão para cuidar de Marília. Área da saúde, Garcia. A área da saúde, eu visitei lá, também em Israel, peguei algumas ideias lá. As ideias da saúde lá eu peguei mais na área da expertise. Você sabe que eu sou um cara que eu valorizo muito o mundo digital. Tem muita coisa que eu quero criar, e eu quero criar um app inteligente que a cidade toda vai estar dentro dele ali, inclusive a área da saúde. Eu vou te explicar como eu vou fazer. Salve os serviços emergenciais, que não tem como a pessoa agendar, não tem como a pessoa, houve uma emergência, a pessoa tem que ir. Mas eu tenho um projeto onde a gente vai zerar a fila de cirurgia, tudo através de um app inteligente. Nós vamos fazer mutirão. Como foi feito em Sorocaba, eu mato a cobra e não mostro o pau não, mostro a cobra morta. Sorocaba fez isso. Nós vamos zerar as filas, nós vamos pegar as pequenas cirurgias mais simples, menos complexas, e nós vamos colocar dentro desse app, onde a pessoa vai ter um campo, onde ela pode já se cadastrar e já ir direto para o mutirão. Nós vamos fazer isso. Nós temos um projeto de fazer os remédios voltar para os postinhos. Chega esse negócio de farmácia, ficar botando farmácia aqui, farmácia lá, não está resolvendo. A gente pode ter um aplicativo inteligente e se aquelas pessoas que não têm acesso à internet, elas podem pegar no postinho, como sempre foi. E aí, se a pessoa que tem um app, ela reserva e pode pegar, pode fazer entrega delivery. Eu tenho um projeto para a saúde, por exemplo, que já devia ter aqui em Marília. Por exemplo, o SAMU. Você sabia que o SAMU, lá em Chavantes, né? Sim. Um absurdo isso. Chavantes. O que eu vou fazer? Eu vou buscar o que Sorocaba buscou também. 5 motos eles receberam agora, e parece que vão receber mais, para os pequenos atendimentos do SAMU aqui na cidade, com o trânsito, com a mobilidade, você pode ir atender. Eu tenho esse projeto também para a Guarda Civil, das viaturas, das motos. Eu quero ter uma viatura e uma moto em cada zona, nas 5 zonas eu quero ter, mas eu tenho esse projeto também para o SAMU. O SAMU poder voltar aqui para Marília, ter mais a habilidade no atendimento, o atendimento ser mais eficaz, assim como também as pessoas pedem a volta do Copom aqui para Marília, que também é um erro, porque às vezes 1 segundo, nada, não desmerecendo os policiais, mas às vezes não vai ter nenhum policial que não conhece a realidade da cidade. E às vezes 1 segundo pode fazer uma diferença, pode salvar uma vida. Então, eu tenho projetos gigantescos, eu quero cuidar bem da saúde. Você sabe que o orçamento da saúde é 20% protegido por lei, acaba sendo usado até um pouco mais aqui em Marília, em torno de 25%, um pouquinho até mais do que isso.
nós vamos usar o orçamento, fazer o orçamento chegar na ponta. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos trabalhar, por exemplo, Marcos, com o trabalho de fortalecer a UPA. Por exemplo, os pontos de atendimento, os PA, como é que é? O UBS, o as SF, UBSs, o SF. O SF, elas foram deixadas de lado um pouco por esse governo. Precisa ser dito isso, está um pouco abandonado a gestão da saúde aqui. Sabe o que acontece? É a tal da responsabilidade. Mas tá desse jeito porque a prefeitura ela cedeu para um determinado lugar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. E cadê o papel fiscalizador da prefeitura? Tem que fiscalizar. E eu vou dar um exemplo. Eu tive agora, na UPA da Zona Norte, ar-condicionado quebrado há 3 anos. Olha lá, 3 anos. Quanto que custa para arrumar um ar-condicionado? R$1.000, R$1.500? Por que não arruma um ar-condicionado? Eu fui agora na UPA da Zona Norte, cadeiras quebradas, banheiros depredados. Poxa, é um local de saúde, é um local que tem que ter... No mínimo conforto. Um mínimo de dignidade, essa é a palavra. Não é nem conforto. É dignidade. E está abandonado. Então a gente vai fazer o orçamento. O cara chega lá ruim, fica pior, né? Não, e eu tenho um menino que está fazendo um trabalho aí, o Wesley, fiscal do povo. Esse menino, ele fazendo um trabalho brilhante. Ele está lá indo, fiscalizando. E esses dias ele mostrou alguns vídeos, ratos em área de saúde. Isso é inadmissível. E aí, mas a prefeitura cedeu para determinado órgão. Cobra o órgão. Cobra o órgão. Seja quem for. Essa cidade não pode ter dono. Essa cidade tem que ter responsabilidade. E tem que ter um gerente que é o prefeito, né? E tem que ter um gerente que é o prefeito. Não está dando certo para quem você cedeu, tira de quem você cedeu e assume a responsabilidade. Inclusive, eu quero aqui, eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu quero dizer que eu vou ser o primeiro, já estão copiando essa minha ideia aí, mas vou ser o primeiro prefeito da história dessa cidade e acredito até, não vou dizer da história do Brasil, porque o Manga está fazendo isso lá em Sorocaba também, e eu sou fã do trabalho do prefeito de Sorocaba. Não é à toa que ele está com 90% quase de aprovação. Mas lá em Sorocaba, o que o Manga fez? A quarta é com o prefeito. Eu vou fazer aqui também. A quarta com o prefeito. Você vai para os bairros? Vou estar cada quarta-feira em um bairro. E eu vou ter uma coisa muito interessante. Hoje eu me reuni com alguns amigos, servidores, e já me comprometi com eles em relação a isso. O que eu vou fazer? Toda quarta-feira, das 8 da manhã até as 3 da tarde, eu vou estar ouvindo a população. Vou estar cada quarta-feira num bairro, por exemplo, lá tem um centro comunitário do Nova Marília, eu vou estar lá. Do Santo Antonieta, eu vou estar lá cada quarta num lugar, ouvindo a população. E das 3 da tarde até as 6 da tarde, 3 horas, eu vou ter o papo com o servidor público. Por quê? Porque eu quero ouvir, eu quero estar perto dos servidores, eu quero chamar, por exemplo, hoje nós vamos chamar os vigilantes. Como está sendo o trabalho de vocês? Cobrar também um bom trabalho, mas também ouvir as demandas deles. Por exemplo, hoje nós vamos chamar os servidores da área da educação. Vamos conversar com eles. Então vai ter diálogo na minha gestão. Diálogo é tudo, Marcos. É tudo. Você falou bem. Esse projeto é um projeto, eu acho muito interessante, porque você só consegue dar sequência nele se você estiver realmente bem intencionado. Porque se não tiver, você aborta, né? Com certeza. Porque você não vai conseguir encarar a população meses e mais meses se não estiver indo bem. E assim, obriga o cara a trabalhar melhor. Obriga o cara a trabalhar e aí a gente tem que falar a verdade. Eu não vou resolver todos os problemas de Marília. Eu sou um cara muito sincero. Mas uma coisa eu garanto pra você, eu vou estar lá ouvindo as demandas, lutando por elas, entendeu? Vai ter coisas que eu vou dizer pra população. Não tem como. Mas tem coisas que dá pra fazer. E repito, Marcos, a gente tem que parar com essa coisa, principalmente em política, de achar que tudo é dinheiro. Não é. Tem coisas que eu não queria entrar nesse assunto, mas a exemplo da tragédia que está o nosso comércio hoje. São Luís está abandonada. João Ramalho está abandonada. João Martins Coelho está abandonado. O que está faltando?
Tá faltando uma gestão eficiente para cuidar desse povo. Todo dia eu passo na São Luís e eu vejo uma loja nova fechada. Empresas indo embora. E não se faz nada. E isso a gente precisa olhar com muito carinho, com muito respeito. São portas de emprego sendo fechadas, né? E eu tô muito bem intencionado. Eu vou falar uma coisa para você. A minha esposa, a gente conversa muito. Minha esposa esses dias olhou nos meus olhos e me perguntou: eu sei que você tá perdendo muito para poder disputar essa prefeitura da cidade de Marília. O que te move? Eu falei para ela, eu respirei fundo, porque não é fácil você encarar a pessoa que te conhece. Falei para ela, Cris, o que me move é que daqui a pouco a Lorena vai estar com 18 anos e a Eduarda, que hoje tem 17, a Lorena tem 5, a Eduarda, que hoje tem 17, vai estar com 30. E hoje nós vamos construir a cidade deles amanhã. Nós somos pais, mães, enfim. O que nós vamos deixar para essa cidade? Porque não se engane, a gente não pode se enganar mais. Existem pessoas que pensam nos seus próprios interesses e nos interesses dos amigos do rei e não pensam na população. Eu estou muito bem intencionado. Eu sei, eu estou pagando um preço alto por isso também. Mas eu vou lutar até o fim. Uma coisa eu tenho certeza, Marcos. Olhando nos teus olhos, eu estou dizendo isso. Falta de opção não vai ser. Se Marília perder essa opção e falar assim, nós não tivemos opção, eles não vão poder falar isso. Eu vou ser o primeiro a brigar. Porque eles vão ter uma opção agora de mudança, de verdade. Uma pessoa bem intencionada. Não sou super-herói. Quero deixar muito claro isso. Mas uma coisa eu garanto. Eu vou trabalhar 24 horas por dia para ver essa cidade voltar a sorrir. Garcia da Radassa está aqui com a gente no Hoje Tem Conversa. Garcia, obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Obrigado mesmo por expor aí os seus pensamentos, seu ponto de vista. Boa sorte aí para você nessa Muito corrida, obrigado. que a gente sabe que tem ainda um bom tempo aí. É claro que é pré-candidato, mas já no final desse mês as convenções devem acontecer. O nosso Hoje Tem Conversa, bater um papo com o Garcia da Radassa. Agradecer você que nos acompanhou, pedir para você dar um like, curtir, compartilhar aí. É importante as pessoas conhecerem realmente as propostas de todos os candidatos. E a gente, com o nosso Hoje Tem Conversa, está de volta na quarta que vem, sempre com Planos Prever, planos pensados em você, com a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, Esmeralda Shopping, Colégio Água Viva de Marília, Ventilador e Casa Viva Melhor. Uma ótima noite a todos e até a próxima.